quero orar com vocês, tá bom? Mesmo aqueles que estão bebendo água aí, depois vai chegando. Deus, nós louvamos, nós engrandecemos o Teu nome, Deus, por esse tempo, esse primeiro período que passamos aqui, aprendendo da Tua palavra, e nos colocamos diante do Senhor para esse segundo período. Pedimos a Tua bênção, a Tua orientação, a Tua graça, para que o nosso coração esteja completamente quebrantado diante dos Teus ensinamentos, para que possamos assim crescer na graça e no conhecimento. Deus, toma minha vida nas Tuas mãos, abençoa-me, direciona-me, Deus, para que eu possa passar tudo aquilo que o Teu Espírito quer falar com a igreja, que eu possa ser um canal, Deus. Perdoa-me por todas as dificuldades, Deus, e ajuda-me a glorificar o Teu nome nesse tempo que nós teremos de aula. Que a glória seja Tua e a alegria seja nossa de aprender e de ouvir a Tua voz. Muito obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pessoal aí que está bebendo água, vamos lá, que a gente tem tempo bem reduzido. Hoje eu coloquei algumas lá no nosso grupo, eu coloquei alguns tópicos, né, do que nós temos estudado aqui. Acho que seria bom que depois você desse uma olhada. Hoje a nossa aula vai ser breve, que nós queremos transicionar. Nós estamos num momento muito importante da igreja, do posicionamento da igreja na sociedade. Eu acho que a posição que nós temos que tomar nessa grande missão que Deus tem compartilhado conosco, a missão dele que Ele tem compartilhado conosco, é a questão do nosso testemunho na nossa evangelização. Como servos de Deus, nós precisamos nos posicionar como grandes evangelistas nos dias de hoje. Evangelizar é anunciar essa glória a toda a sociedade que nós temos contato com ela. E com isso também fortalecer o anúncio do Evangelho a todos os povos que ainda não têm contato com a palavra. Então eu creio que esse é o tempo de a gente trabalhar sobre evangelização. Então hoje a gente vai passar a fazer uma transição aqui de missões na base. Eu tenho dito que missões é perto e longe. Então o evangelismo ele também faz parte da missão, mas nós queremos atingir mais essa área da evangelização. Então a gente vai fechar aqui essa parte que nós estivemos estudando sobre a missão de Deus, sobre Deus é o Deus da missão, sobre a base bíblica de missão. Então nós temos falado sobre isso. Então hoje nós terminamos a última aula transicionando sobre o ápice da missão de Deus, do anúncio da glória de Deus. Nesse caso, Cristo Jesus. A encarnação de Cristo Jesus é a base bíblica de toda a obra missionária, porque Deus faz uma promessa em Gênesis 3, anunciando a vinda do Messias, compartilhando que o homem teria parte na missão dele, quando fala que nasceria de mulher. Então ele traz o homem à evidência na missão que ele estava fazendo. E a gente terminou a última aula falando da importância de todos os instrumentos que Deus usou durante toda a Bíblia, no Antigo Testamento, profetas, reis, em todo o tempo, a mensagem clara de que o Messias viria. Então tinha a mensagem clara da vinda do Messias. Em nenhum momento, em nenhuma circunstância, se vocês lembram, nós falamos que nenhuma circunstância mudou, ou atrapalhou, ou esbarrou no projeto principal de Deus. Ele falou que ia acontecer, e aconteceu. E veio o Messias. Não importando com isso todas as circunstâncias que tenham passado no decorrer da história. Em todo o tempo, Deus sempre estava fazendo a obra dele acontecer. E a gente estudou sobre isso e paramos depois sobre a vinda de Messias. Nós falaríamos sobre a base bíblica de missões no Novo Testamento. A base bíblica de missões no Novo Testamento, Cristo Jesus. Ele é uma boa base. No Novo Testamento é onde a ação de Deus para abençoar todas as nações chega ao seu ápice, em Cristo Jesus.
ele seria, como se diz, o verdadeiro remanescente, aquele remanescente que seria reconhecido pelos remanescentes ainda daquela época. E é muito interessante essa, porque havia uma promessa do povo de Israel, quando ele chama Abraão, e do povo de Israel, desse povo sairia o Messias. E em todo o tempo da história, Deus sempre tinha pessoas lá que tinha isso ardendo no coração. A gente pode falar aqui solto sobre a passagem do profeta, achando que ele estava só, e Deus traz uma palavra para ele, achando que, quem você pensa, né? Além de você, existem mais 7.000 que também não se dobraram. Então Deus sempre mostra que, mesmo que a gente não saiba, existem alguns remanescentes que guardam fielmente a palavra do Senhor, que mesmo em meio às dificuldades, eles não abrem mão de guardar dentro dele, que a promessa de Deus vai se cumprir. A gente vê isso também no nascimento de Jesus, onde o ápice da palavra acontece. A gente vê em Lucas capítulo 2, do versículo 25 em diante, sobre a passagem de Simeão e Ana. A gente vê nitidamente que era um sistema difícil naquela época, politicamente, religiosamente, era contratempos e contratempos, e nós conseguimos ver um homem que guardava no coração dele, então, para a gente não falar dos outros remanescentes, para que se cumprisse a promessa, que Jesus Cristo vinha do povo de Israel, descendência de Israel. A gente vê outros remanescentes, o anúncio do nascimento, mas nessa apresentação fica claro, e a gente pode ler em Lucas, Lucas capítulo 2, versículo 25 em diante, e retrata bem essa passagem de alguém que esperava o cumprimento da promessa, alguém que estava esperando, por causa do sofrimento de Israel também, que era um povo remanescente. A gente consegue ver na pessoa de Simeão, como existiam pessoas assim como Ana e outros mais, que no coração guardavam. Então mesmo quando a gente acha que está tudo acabado, que ninguém mais guarda a fé, ninguém mais, Deus sempre proveu para mostrar que pessoas ali aguardavam a promessa acontecer. Então a gente vê assim, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Então olha só, um trabalho de alguém que tinha um contato com Deus, uma intimidade com Deus, ao qual o Espírito Santo estava sobre ele, falando, e ele estava ali. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Então Simeão guardava em meio às crises sociais, políticas, religiosas daquele período, ele guardava a promessa. Isso é muito interessante, porque Jesus, ele completa algo que aconteceu antes de a gente pensar nessa obra missionária. Ele começou uma missão e ele já dava pontos claros sobre o que ia acontecer. Isso nos dá uma segurança, é o que nós falamos na última aula, uma segurança em que nós temos a confiança de que ele é o alfa e o ômega, e o princípio e o fim, e as coisas que ele assim determinou vão acontecer. E hoje nós temos o privilégio de participar com ele. Então eu quero concluir essa parte de missões da glória de Deus, e principalmente quando a gente fala de Cristo Jesus, que vai além de toda a história. A gente traz a vinda de Cristo Jesus sobre toda a história, não passando pelos profetas, não passando pelos juízes, não passando pelas questões, e trazendo direto em Gênesis capítulo 15, capítulo 3, versículo 15, desde o versículo 8 que nós estudamos sobre a procura de Deus, a missão de Deus, começando ele a procurar o homem,
E ele completa aqui uma palavra que ele deu lá antes de tudo, antes de toda a trajetória, antes de todas as ações de Deus no meio da população. Ele traz, se eu tirar toda a passagem bíblica e trouxer Gênesis capítulo 3, versículo 15, e trouxer para nascimento de Jesus, eu estou dizendo que ele não teve interferência nenhuma. O que ele falou ia acontecer. Olha a lindeza, olha como é lindo o Evangelho. Eu tiro todos, e a gente sabe quantas coisas aconteceram no decorrer, mas aconteceu o que Deus assim determinou. E haverá aquele nascido de mulher, que pisará a cabeça da serpente, ela lhe ferirá o calcanhar. E eu acredito que ferirá o calcanhar é todo o sofrimento com que a obra veio, mas vai se completar, porque ele traz a derrota de toda artimanha maligna. Então a gente tira isso e vê a grandeza. E aí, a partir daqui, a gente começa a ter uma mensagem clara da evangelização, porque ele, na realidade, ele é aquele que vai trazer. Deus chama Abraão, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, e ele fala que vai de um povo, e desse mesmo povo remanescente, o principal, aquele que é o verdadeiro remanescente, naquele em que todas as famílias da terra realmente podem ter a salvação, é Jesus Cristo, que veio do povo de Israel, que veio da promessa de Deus a Abraão, que veio completar essa obra, mas ele é o verdadeiro remanescente. Dele vem a bênção para todas as famílias da terra. Ele é o ápice da mensagem da igreja nos dias de hoje. Ele é o ápice, ele é a pregação, ele é a palavra, o verbo que se fez carne, ele é a pregação do evangelho de salvação e de bênção para todos os povos da terra. Então ele é a essência da pregação da igreja hoje. Ele veio para trazer um tema para a igreja pregar. Ele veio para trazer uma estrutura, um esboço para a igreja pregar. Ele veio para trazer uma palavra de verdade para a igreja pregar. Ele veio, depois dele, surge então a mensagem da cruz. E ele veio completando tudo. Ele veio, morreu, ressuscitou, foi até a morte de cruz, para que nós tivéssemos nele essa esperança de anunciar a salvação. Ele veio para cumprir, e hoje ele continua intercedendo por nós, à direita de Deus, continua hoje como intercessor, intercedendo por nós. Então ele é o ápice da nossa mensagem. O remanescente fiel deveria ainda ser separado, pois por Deus realizaria sua obra, tal tarefa chamada todo o tempo recursos de maior profeta, Jesus, maior profeta. Era preciso que a nação, mesmo por um pequeno grupo, os remanescentes, aceitasse o Messias antes que ele pudesse ser proclamado a outros povos. Os remanescentes, aqueles que eram fiel, precisavam reconhecer, não porque Deus precisa que o homem reconheça ele, mas para que se cumprisse a estrutura do que ele mesmo falou para Abraão, para a nação que ele gerou. Eu gosto sempre de falar que não é a nação que ele escolheu, a nação que ele gerou. Nós entendemos isso, a nação que ele gerou, a nação que foi gerada pelo milagre de Deus. Então era necessário que os remanescentes daquela época, como a gente fala de Simeão, quando a gente fala de Ana, como a gente fala do próprio Deus dizendo para o profeta que ele pensava que estava sozinho e ele não estava, porque Deus já tinha separado lá outros que também não tinha se dobrado, então precisava desse reconhecimento, e houve esse reconhecimento. Simeão é prova clara que houve esse reconhecimento. Ele pega Jesus nos braços, e ali ele entende que ele poderia agora partir em paz, porque ele viu a salvação de Israel. O grande problema é que ele pega a palavra nos braços, o verbo que se fez carne, a palavra, a promessa, a profecia, o Messias, e ele entende, mesmo que o processo é difícil, ele entende que o Salvador de Israel, Salvador, no caso dele ali, pensava a paz de Israel, aquele que iria reacender, estava nos braços dele. Ele fala, é uma frase que eu acredito que ela se compara um pouco com a frase
do próprio Estevão, que foi citado aqui na aula anterior, que não tinha, eu digo, quando eu falo dessa passagem, eu digo que não tinha outra coisa para ele falar. Estevão apedrejado, ele olha e vê os céus abertos. E eu creio que não tinha outra palavra para ele, não tinha outra, senão, perdoa-os, eles não sabem o que dizem, o que fazem. Não tinha outra palavra, sabe? Quando você vê a glória de Deus, querido, você quer anunciar a salvação. Você quer anunciar o amor de Deus que está vindo sobre a tua vida para outras pessoas também. Seja ela a pior pessoa que possa estar ferindo, matando, a glória de Deus quando chega em você, você quer anunciar ela da forma onde Deus anuncia para você naquele momento. O céu se abre para recebê-lo. E não tinha, num momento como esse, não tinha outra coisa a dizer, senão que essas pessoas também possam receber essa graça, essa glória. E ele libera para essas pessoas que estão ferindo, apedrejando, o perdão. Não tinha outra palavra, entendeu? Não tinha outra coisa que ele deveria declarar naquele momento. Eu acredito nisso. Eu acredito que quando a gente vê a glória de Deus, e Simeão, que estava ali naquele período também, quando ele vê Jesus, vê o Messias, eu creio que ele entendeu que a salvação chegou para Israel, no meio daquele sofrimento todo que eles estavam vivendo, politicamente. Se você for ver na história, você sabe que era um tempo difícil. Politicamente, um tempo de muitas questões, muitas religiões, muitas questões falando de Deus, falando de Messias, muitas contradições, muita opressão também, opressão mesmo, perseguição já, e tantas coisas que houveram, e no meio daquilo ali eles estavam fiel aguardando. Isso serve como uma motivação para a gente anunciar esse Jesus a outras pessoas. Isso serve como motivação para a gente entender que esse mesmo evangelho que alcançou essas pessoas, esse mesmo evangelho chegou até nós. Nós fomos alcançados com a mesma essência do evangelho que alcançou essas pessoas. Nós fomos alcançados pela mesma essência que alcançou cada povo dentro de cada situação vivente, sabe? Os reis, os profetas, os sacerdotes, sabe, aquela vivência toda que foi alcançando, e em cada ponto que nós construímos na história, a gente vê Deus se manifestando, tirando o povo do cativeiro, por causa do próprio erro do povo, chamando um povo para ser o povo que ia proclamar o seu nome, e livrando esse povo pela graça e misericórdia em todo o tempo, porque foi um povo de dura cerviz. O povo de Israel foi um povo que não precisava passar, portanto, não sei. Então, não estou aqui para dizer se precisava ou se não precisava. Eu estou aqui para dizer que por conta de erros e erros cometidos, eles sofreram e sofreram e sofreram. E Deus sempre vem se manifestando pela graça, misericórdia e amor, sempre trazendo um remanescente para que Ele pudesse abençoar o povo que permaneceu até o tempo de hoje. E a gente vem vendo na história isso tudo acontecendo, não por causa do povo de Israel ser melhor ou pior do que ninguém, porque na realidade Deus, sempre que construiu o povo, Ele falou que queria todos os povos da terra o adorando. Ele só chama Israel para Ele poder se manifestar a essência dEle no meio dos homens. Então Ele traz Israel para ser isso, e no meio de tantas e tantas coisas, a gente vê milagres e milagres acontecendo, a gente vê nos reis acontecendo milagres, a gente vê como Davi acontecendo milagres, e a gente vê a importância de arrependimento. Na última aula também, estava conversando com o pastor Moisés sobre as vezes a gente coloca, né, ele veio conversar comigo, a gente coloca assim os feitos, como se não pudesse, não precisasse haver um sentimento de arrependimento nas ações. Então, quando a gente coloca, a grosso modo, a gente talvez não explique tudo na hora, mas, gente, para que todas essas bênçãos chegassem, precisou de ele se arrepender diante do Senhor. O arrependimento é o instrumento de reconciliação que nós temos na nossa mão, diante da palavra do Senhor que recebemos. Não há outra forma. Por isso que João Batista, quando estava pregando para a vinda de Jesus, para preparar o caminho, ele falou com muita propriedade: arrepende-te, arrependei-vos, arrependei-vos. Não é só você se aproximar de Deus, é ter o arrependimento sobre as coisas que você fez. Isso é o instrumento que não pode ser revogado na comunhão. Arrependimento não pode ser revogado na comunhão. Não é por causa do amor de Deus que não vai haver arrependimento. O amor de Deus te constrange para que você possa senti-lo e se arrepender de todos os seus feitos. Aí sim,
a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Então precisamos entender isso. Então em nenhuma colocação que a gente faça, pode se excluir a nossa posição de comunhão com Deus, que é o arrependimento de quem nós somos, de todos os nossos pecados. Senão a gente pode correr o risco de achar que está bom do jeito que a gente está, e a gente consegue alcançar a graça e a misericórdia de Deus sem essa ação de arrependimento. Então a gente vê isso. Para a gente transicionar todas essas informações para nossas ações, porque as nossas ações evangelísticas, ela precisa ter conteúdo. Nós começamos o curso falando de missões é alcançar o não alcançado já esqueceram, então ninguém... Missões é alcançar o não alcançado gente, vai olhar a cola de vocês. Com o evangelho do reino, gente. Porque alcançar o não alcançado, eu posso chegar lá, mas se eu não tiver um conteúdo de mensagem para eles, eu posso ter ido até eles, mas eu não alcancei eles com o evangelho da verdade. Então, missões é alcançar o não alcançado com o evangelho do reino. Levar para ele a mensagem que está sobre a sua vida. A igreja nos dias de hoje, ela precisa se comportar de uma forma mais efetiva no evangelismo, na evangelização do mundo. Começando, não é porque é o primeiro nem o segundo, mas se você tem pessoas próximas, evangelize. E a nossa pauta daqui para frente, ela vai tratar sobre a evangelização nos nossos dias. A evangelização, a ação de evangelizar nos dias de hoje. E sempre você trazer como essência o evangelho anunciado, a palavra de Deus anunciada desde... Vamos colocar desde a nossa convocação. A ação de Deus de procurar o homem perdido e a nossa ação de dar continuidade de procurar o homem perdido. Atrás das árvores, atrás das paredes, atrás da sociedade, atrás da política. O homem está escondido atrás de tantas coisas, o homem está escondido atrás da religião. O homem está escondido, o homem perdido está escondido atrás dos botequins, atrás das praças, atrás dos grandes relacionamentos, atrás da riqueza. Ele colocou tudo como parâmetro para Deus não precisar vê-lo. Mas a voz de Deus, que é a palavra de Deus, e a igreja como boca de Deus, ela pronuncia a palavra de Deus e vai alcançar o homem que está atrás das malhadas. E aí, ele mesmo lá atrás, ele vai ouvir, e ele vai ter que se apresentar diante da palavra de Deus que é poderosa. E a igreja é a grande instrumento de proclamar essa palavra. E se a gente vai ver isso biblicamente, a gente vai ver lá que os anjos queriam muito essa oportunidade de pregar o evangelho. Mas foi dado a mim, a você. Pessoas comuns, pessoas que Deus resgatou, pessoas que ouviram a voz de Deus, porque outras pessoas foram levantadas, porque Deus começou uma missão e começou a compartilhar ela com homens, e mesmo nas épocas mais difíceis, os remanescentes permaneceram, guardando e manifestando assim a grandeza de Deus em cada época, em cada tempo. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar a evangelização da igreja, a gente vai trabalhar dentro da nosso posicionamento, nós como igreja, pegando sempre a base de que Deus não falha, que Deus constrói, que Deus tem um projeto, e também nós estamos atuando num projeto que já foi determinado, assim como Jesus já era uma palavra que já tinha sido determinada por Deus, assim também pessoas de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, de todos os povos, estarão diante do Cordeiro adorando a Ele. Então já é um trabalho feito por Deus, já é algo que você vai atuar num projeto que já é anunciado por Deus como feito. Assim como Jesus já era um trabalho anunciado, já era uma palavra anunciada por Deus que viria e veio, e o homem pôde testemunhar, assim também a evangelização das pessoas, e as pessoas de todas as famílias da terra que estarão adorando ao Senhor, de todos os povos, representantes de todos os povos. A gente não diz que todos os povos estarão lá,
representantes de todos os povos estarão adorando ao Cordeiro. E a gente precisa trabalhar nisso. Então a gente vai trabalhar. Era preciso haver uma boa nova de vitória, que só aconteceu após o perfeito cumprimento pelo Messias da tarefa que lhe coubera. Inclusive passar pela cruz e a ressurreição. Só então havia uma mensagem a proclamar. Uma mensagem que a igreja hoje precisa proclamar. Agora, então, estava tudo pronto para a etapa final do plano universal de Deus. Todas as nações deveriam ser atingidas com a obra de Jesus Cristo, que era a redenção do homem. Jesus aplicou muito do seu tempo com os 12 apóstolos e com um grupo um pouco maior. Ele disse-lhes suas últimas palavras aqui na terra, antes que ascendesse, chamadas de grande comissão. Mateus 28 fala isso também. A gente tem, mas tem no Atos, a gente tem nos outros evangelhos, essa palavra de grande comissão. Mateus 28, que a gente já conhece bastante, fala a obra clara que Jesus passou para os discípulos. E é muito importante a gente entender isso, porque ele veio, chamou para ele a responsabilidade, é me dado todo o poder no céu e na terra. Tanto agora, ide, pregai o evangelho a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu os tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até que se consuma todas as coisas. Então aí ele compartilha conosco. E agora é a nossa ação. Agora é a nossa ação. A missão de Jesus, que veio pisar a cabeça da serpente, com o sofrimento dele, entregue ao sofrimento, sim, mas perfeito sofrimento, perfeita oferta, perfeito resgate ao homem, perfeito resgate ao homem. Ele foi o sacrifício perfeito. Por isso ele traz o homem, por isso nele o homem tem comunhão com o Pai. Nele, o sacrifício perfeito, a obra perfeita, a missão perfeita foi a de Jesus, onde não quebrou nenhum elo. Ele trouxe o homem de volta à presença de Deus, na sua totalidade. Agora nele, a redenção, nós somos redimidos nele, o sangue dele nos purifica de todo o pecado, o sofrimento, talvez o ferimento, o sofrimento dele, o derramamento de sangue dele, o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Ele traz a pessoa do homem agora sem falha, na presença de Deus, a presença de Deus. Agora nele nós temos comunhão com o Pai. Então ele é a mensagem do Evangelho. E ele traz essa responsabilidade para os discípulos de ensinar a guardar tudo que eu vos tenho mandado. Ensinar, batizar. Aí todo o trabalho que vai acontecer após essas declarações são os trabalhos que a gente entende que o Espírito Santo vai ensinando. A gente vê a chamada do Espírito Santo no Paulo, como ele atuou com Pedro, como ele atuou com diversos outros discípulos, como ele atuou com a igreja, como ele atuou na formação da igreja de Antioquia, como eles se comportavam. Então Deus começa através do Espírito Santo, que foi uma promessa também, que Jesus fez, que eu vou, mas vou enviar o Consolador, e Ele vai estar convosco, vai ensinar o caminho da verdade, da justiça, do juízo, vai testemunhar de mim, vai falar daquilo que eu sou. O Espírito Santo hoje, Ele atua na igreja, Deus atuando na igreja hoje, nos conduzindo. Essa verdade, ela precisa ser um grande instrumento de motivação na nossa proclamação diária do Evangelho. Essa verdade, essa essência, ela é a grande motor, pulmão,
sabedoria, discernimento, entendimento da pregação do Evangelho. Quando a gente está linkado a isso, quando a gente está realmente em comunhão com essa verdade de saber que Deus é Deus, e a gente traz isso, não é que você vai ter que anunciar isso para quem você encontrar na rua. Você precisa saber disso quando você encontrar alguém na rua. É diferente, às vezes a gente pensa que tem que anunciar para a pessoa que encontra na rua, que Deus está em missão na vida dele, né? Que Deus abriu o mar vermelho, né? Que Deus fez isso, que Deus fez... Não é isso. Você que precisa saber disso quando você for anunciar. Essa verdade tem que estar em você. A evangelização precisa ser acompanhada de uma essência, de um conteúdo, que muitas das vezes não consegue se expressar em palavras, e aí você vai usar a palavra que o outro consegue entender, mas está expressando esse conteúdo, esse amor, essa paixão de Deus em resgatar o homem, essa paixão de Deus em misericórdia e graça, essa paixão que Deus tem em revelar a sua misericórdia e a sua graça para o homem perdido, para que ele possa ter a oportunidade de se encontrar com o Pai através dele. Então essa é a palavra que a gente vai trazer na nossa evangelização, no nosso trabalho de evangelização. Nós vamos pausar essa parte, dividir essa parte de missões que a gente trouxe até aqui agora, essa essência dos primeiros passos, de saber, de reconhecer, de completar aquilo que você já sabe, porque você lê a Bíblia, para você agora trabalhar isso no seu dia a dia, no nosso dia a dia como igreja. Como é que isso pode entrar? Isso eu tenho certeza que ele vai entrar em cada projeto de evangelismo que a gente faz. Em cada evangelização de carnaval, precisa ter essa essência. Não é evangelização de carnaval, evangelização no carnaval, porque às vezes a gente fala evangelização de carnaval, carnaval não evangeliza. Evangelização que a gente faz no período tal, seja ele no carnaval, seja ele no período de festas, período de passagem de ano. Esses projetos de evangelização, eu estou falando aqui evangelização em termos mais de multidão, né? Mas tem a evangelização pessoal, tem a evangelização que se faz com os nossos trabalhos, com os nossos projetos. Em todos eles, o que tem que ser manifesto em todos os trabalhos de evangelização é a glória de Deus. É o que Deus fez no decorrer da história. E é o que Deus vai completar quando eu estiver anunciando a grandeza dele, o amor dele e a misericórdia dele para aqueles que estão nos ouvindo. Passar isso. Então eu queria deixar isso, passar... esse conteúdo para a gente finalizar essa parte que a gente estava trabalhando de missões, para a gente entrar numa parte mais prática. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar na parte mais prática de evangelização, de como a igreja pode fazer, o que a gente está precisando fazer. E em alguns outros materiais, depois, eu vou estar publicando lá no nosso grupo. Nós temos o nosso grupo, então... vou estar publicando algumas coisas. Essa lição de hoje, ela está mais completa. Eu vou estar publicando lá. Eu publiquei as primeiras 3 lições. Ali, elas estão mais completas. Então, você vai poder visualizar. E aí, quando você visualizar alguma coisa que você tenha dúvida, pergunte. Eu sempre falo que não sei se vou responder, mas pelo menos faça a pergunta, porque de repente pode me inspirar a perguntar também. E aí eu vou ler para poder aprender, ter uma resposta. Então, faça perguntas. Dá uma olhada lá. Poxa, eu não entendi isso. Você falou isso lá na aula, eu não entendi isso. Faça a pergunta. Depois elabora. Ou faz no grupo, ou faz, se for alguma coisa que você acha que tem que ser pessoal, para, gente, aí pergunta. Eu não entendi isso aqui. E a gente vai poder trabalhar isso. E vai ter isso aqui, esse material, ele é mais escrito mesmo, ele é alguma transição mesmo de outras matérias que a gente já dá sobre missões. Mas a gente já vai fazer essa transição para a evangelização. E eu tenho certeza que vai ser bênção. Por quê? Porque nós precisamos, a gente anda na rua, eu estava andando na rua esses dias, e a gente está vendo uma sociedade perdida, uma sociedade precisando de Deus, né? É onde eu tenho atuado. Quantas histórias, gente, quantas histórias são... A gente consegue ver história aí que a gente consegue ver que o Evangelho precisa ser anunciado. E às vezes são pessoas que têm o Evangelho, tem conhecimento, nas pronúncias dele você vê o conhecimento de versículos ou de entendimento bíblico, ou sei lá, se ele na juventude, mas eles estão completamente distorcidos, e aí precisa que a gente tenha uma mensagem. Mas como seria essa mensagem? Se a gente às vezes está com medo de proclamar a mensagem para quem não é. Como é que é isso? E eu tenho percebido que a gente precisa proclamar a essência.
do Evangelho. E quando você tem isso como essência, até eu já falei para vocês de uma experiência de alguém que falou assim, Jesus te ama, para mim foi uma grande... Se qualquer outra pessoa viesse falar comigo naquele dia, de um montão de conceitos teológicos, não me atingiria. Eu acho que não me atingiria. Mas a garotinha estava passando na rua, me viu chovendo, chorando na rua, e ela veio na chuva dizer para mim, ó, Jesus te ama. Deus falou comigo através daquela palavra. Nunca mais esqueci. Nunca mais esqueci. Nunca mais esqueci. Anos e anos isso. Morava em Coelho da Rocha. Nunca mais esqueci daquela cena. Nunca mais esqueci da posição em que eu estava. Nunca mais esqueci de onde eu estava saindo. Eu estava andando na rua, ia passar a linha do trem, ia lá para o outro lado de Coelho da Rocha. Nunca mais. Eu passo ali o tempo todo, eu me lembro daquela menina. Eu não sei descrever aquela menina, mas sei que era uma menina. Sei que estava chovendo e sei que eu estava chorando. A essência do Evangelho é quando o Evangelho se manifesta através de você. As pessoas vão ouvir o Evangelho através de você. E ela só falou para mim, ei, ei, ei. Acho que ela veio correndo atrás de mim e falei, ei, 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 ei. E eu parei assim, ela, Jesus te ama. Acabou. Nunca mais esqueci. Eu acho que naquele dia eu me converti um pouquinho mais. Vai entender. Poderia passar a outra pessoa e falar assim, olha, eu quero dizer, eu estou te vendo você chorando, dando na chuva, mas que isso. Poderia falar um montão de coisa e de repente não me dizer nada. Aquela garota me disse muita coisa. Então, a essência do Evangelho precisa estar em nós. A essência de Cristo precisa estar em nós. Aí você vai falar com propriedade. Esse é o conteúdo que nós carregamos. Amém? Vamos orar, encerrar. E depois tirar as ofertas também, né? Mas vamos agradecer a Deus por esse tempo. Pai, nós louvamos o Teu nome. Somos gratos pelo privilégio de servir ao Senhor. Ajuda-nos a compreender a cada dia a essência da Tua obra, do Teu grande amor. É esse que nós oramos, ó Deus, nesses estudos que estamos tendo. Desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.